Olá, meus queridos, Pai do Senhor Jesus, como é que estamos? Tudo bem? Pois é, ontem nós começamos a conversar um pouco sobre um assunto tão importante para a nossa vida cristã, que é o perdão. O perdão é uma das práticas cristãs mais importantes, porque ela revela amor, ela revela misericórdia, ela revela compaixão, ela revela a presença de Deus na vida do ser humano. Quanto mais somos perdoadores, quanto mais o nosso coração é quebrantado, pronto para perdoar, mais intimidade e relacionamento temos com Deus, porque Deus perdoa as nossas dívidas. Essa é a nossa oração no Pai Nosso, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, que nos ofendem e que nos magoam. Ontem eu comecei falando com você sobre Mateus, você lembra? A gente falou sobre Mateus 18 e a partir do versículo de número 23, era a parábola do credor incompassivo. Lembra disso? Foi ontem que nós contamos essa história de um homem que recebeu um perdão de uma dívida de 10 mil talentos e quando encontrou um outro que lhe devia 100 dinheiros, que era infinitamente menor do que o valor que ele devia, ele simplesmente foi implacável, impiedoso, insensível e um monte de in aí, bota in. O que tinha de in, ele foi. Ele foi ruim, viu? Pensa um cabo ruim. Foi esse aqui que não quis liberar o perdão para o seu conservo, para o seu companheiro. E aí vem a pergunta-chave que eu deixei ontem, que foi exatamente Mateus 18, 33, quando o rei toma conhecimento do que esse servo fez e fica indignado e diz: mas rapaz, você me devia 10 mil talentos, pediu misericórdia, eu fui misericordioso com você, eu tive misericórdia e lhe perdoei. Aí o seu companheiro lhe pede para você ter misericórdia também, perdoar ele, e você não teve misericórdia. E é aí que vem a pergunta que eu deixei ontem, como sendo a pergunta que deve estar martelando no coração daquele que pensa sobre o perdão, ou não pensa sobre o perdão, que diz: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, quando eu também tive misericórdia de ti? Não devias tu ter compaixão do teu companheiro? Isso era o rei perguntando. Não devias tu ter tido compaixão do teu companheiro, assim como eu tive misericórdia de ti? E aí, eu soltei ontem a seguinte afirmação para você pensar: que o perdão que nós damos, que nós liberamos, que nós concedemos aos nossos irmãos, aos nossos próximos, aos amigos e inimigos, amigos e inimigos precisam de perdão. Esse perdão que você libera, ele é baseado no perdão que você recebeu. Então você já entendeu que é um perdão grande, é uma medida grande, é uma medida enorme. E aí eu continuo conversando com você sobre esse assunto. Quando a gente não perdoa, a gente traz para a nossa alma um sentimento de soberba, um sentimento de orgulho muito grande, porque nós nos julgamos melhor do que o outro. Quando a gente não libera perdão, a ideia que passa pela nossa cabeça é que nós somos mais dignos ou melhores do que a outra pessoa. E quando na verdade nós não somos. Nós somos frutos da graça e da misericórdia. Nós somos frutos da bondade de Deus. Nós somos frutos da mão de Deus estendida por nós. É esta parábola que nos mostra que este servo, ele não poderia se julgar melhor do que o outro. De que maneira esse servo era melhor do que o outro? Aliás, ele devia até mais. Se for fazer a comparação, um devia 10 mil, o outro devia 100. Comparativamente, meu amigo, o outro era muito mais devedor do que esse, se nós formos comparar os dois. Mas ele agiu como se ele fosse melhor, ou como se ele tivesse numa condição melhor, e ele não estava. É isto que Jesus está nos mostrando através dessa parábola. Está nos mostrando que nós não podemos pensar que somos melhor do que o outro. Por mais afortunado, por mais equilibrado, por mais que a sua vida esteja sendo conduzida de maneira boa, você não pode se julgar melhor do que seu irmão. Essa condição não é sua. Essa condição você não tem. Por isso que às vezes a pessoa se julga melhor e não quer perdoar o outro porque se acha melhor. Eu sou mais justo,
eu sou mais direito, eu sou mais honesto, eu sou mais isso, aquilo, outro, e piriri, pororó. Mas veja bem, você pode ser bom numa coisa, mas noutra você não é. Você pode ter uma característica positiva numa coisa e noutra não. A nossa própria condição humana de pecador nos põe, nos coloca em um xeque-mate. Não há um justo sequer. É isso que a palavra de Deus diz. Não há ninguém que possa bater no peito e dizer que não tem pecado. A Bíblia diz que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. E aí? Cadê a tua justiça? A Bíblia compara a minha e a tua justiça como trapo de imundícia, não vale de nada. É podre, é suja, é contaminada pelo pecado. Portanto, a primeira afirmativa que eu fiz ontem foi que o perdão dado é baseado no perdão recebido. A segunda afirmativa que eu quero te fazer é que eu não posso me julgar melhor do que o meu irmão. Porque quando eu me julgo melhor do que o meu irmão, eu limito a liberação do perdão. Deus me perdoou de uma dívida muito maior. Eu tenho que perdoar meu irmão, porque eu não sou melhor do que ele. Eu posso não ter feito a mesma coisa que ele fez. Tudo bem, aí sim. Eu posso não ser uma pessoa com caráter duvidoso que essa pessoa está sendo comigo. Ok, tudo bem, estou contigo nisso. Está tranquilo. Aí beleza, aí está tranquilo. Agora, isso não é motivo para você dizer, eu não vou perdoar. Porque na hora que você declara que não vai perdoar, aí você anula tudo aquilo que você fez de maneira coerente, de maneira correta. Todo o seu bom testemunho, o seu bom procedimento, ele fica colocado em stand-by, ele fica suspenso, ele fica em espera, porque está aguardando uma postura diferente da sua parte. E a postura que você precisa ter é a postura de que libera perdão. Aliás, se você puder vir comigo um pouquinho antes, olha só, o próprio capítulo 18, a gente poder entender o que Jesus vinha conversando. É muito legal a gente perceber em que contexto Jesus está conversando. Jesus começa no versículo 18 falando para os seus discípulos quem era o maior no reino dos céus. E aí ele compara dizendo que quem não for como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Já deu a dica, hein? Ele já deu a dica. A criança tem um coração liberal para o perdão. Está dentro do contexto do que nós estamos falando. A criança, ela tem os seus momentos de atrito, de ira, de chateação, de raiva, mas também ela consegue dar o revestrez, engatar a marcha ré, voltar ao seu estado anterior de paz com aquela outra pessoa. Quem não for como criança não pode entrar no reino dos céus. Aí mais na frente, olha aqui, no versículo 15, Pedro está perguntando no 15, Senhor, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar esse irmão? Jesus está dizendo, meu irmão, perdoa 70 vezes 7. Perdoa até você cansar de perdoar. Se você perdoou 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando você chega na 10ª vez de tanto perdoar, o seu coração se transforma no coração perdoador. Se acostuma a perdoar, e esse é um bom costume. Se acostume a ter um coração perdoador. Um coração que está pronto para perdoar. Porque eu não sou melhor do que o outro? Porque eu estou me julgando melhor do que o outro? Eu posso repreender o outro no erro dele? Posso. Ok, estamos tranquilos nisso. Tem respaldo bíblico para isso. Repreender o outro no erro? Sim, senhor. Não ser conivente com atitude que é mal, que é má? Ok, tem respaldo bíblico para isso. A chamar atenção aos nécios, aos incautos, aos despreparados, aos que agem de maneira contraditória à palavra de Deus. Sim, sim, tudo isso você pode fazer. Agora, o que você não pode fazer é justificar todas essas atitudes dessas pessoas para dizer que não vai perdoar. Aí não. Aí não. Aí pegou. Se você for nesse caminho, aí pegou. Porque aí você estava indo bem. Você repreendia, chamava atenção, corrigia, etc e tal. Mas aí agora você diz, não vou perdoar. Não vou perdoar porque esse cara é um nó cego. Eu não vou perdoar porque ele é um cínico. Eu não vou perdoar porque é um 7-1. Não. Aí não. Aí não. Repreenda o nó cego. Chame atenção no 7-1. Faça, corrija, aplique a palavra de Deus, exorte quem tiver que exortar, mas não pode deixar de perdoar. Porque na hora que você deixar de perdoar, você se julgou melhor do que o seu irmão e agiu diferente à orientação da palavra de Deus. Ok? Outra dica boa para você é que o perdão
ele não é uma questão sentimental. Perdão não é questão sentimental e a gente se confunde nisso. Perdão é questão de obediência à palavra de Deus. O quanto, eu termino com isso hoje, o quanto você é submisso à palavra de Deus é o quanto você vai perdoar. Se seu coração tem dificuldades, se o seu coração tem complicação para liberar perdão, você está revelando uma dificuldade, que é uma dificuldade de estar submisso à palavra de Deus. Mas pastor, eu estou com o coração ferido, machucado, magoado. Ok, comece a orar ao Senhor. Senhor, passa bálsamo sobre minhas feridas. Se aconselhe com pessoas que podem lhe ajudar a apaziguar a situação. Se observe dentro do cenário, repreendendo o que tem que repreender, sendo misericordioso com o que tem que ser. E acima de tudo, entenda que liberar perdão não é atitude sentimental, é atitude de obediência e submissão à palavra de Deus. Então, eu só vou perdoar quando sentir vontade. Não, não é por aí não. Eu vou perdoar porque a palavra de Deus me disse que é para perdoar. Então, em obediência a essa palavra, eu libero perdão. Irmão, eu te perdoo, eu estou ferido com você, eu estou machucado, estou sensível, mas eu vou te perdoar. Eu vou te perdoar porque a palavra de Deus me disse que é para perdoar. E eu sou servo de Deus e eu quero estar andando de acordo com a palavra de Deus. Então, por obediência à palavra, eu vou fazer isso. Sabe o que acontece? Essa tua obediência vai gerar o sentimento que você precisa e que está faltando dentro do seu coração. Perdão é uma das ações que todo cristão que entregou sua vida ao Senhor Jesus, todo cristão que entrou no reino de Deus através da palavra, através da nova vida, através da cruz do Calvário, através da obra redentora de Cristo Jesus, fará, vai liberar, porque é obediente à palavra de Deus, porque não se julga melhor e porque entende que o perdão que recebeu é muito maior do que o perdão que você está liberando. Que Deus te abençoe e te ajude. Eu oro a Deus no dia de hoje, para que Deus te dê força, para que Deus abra o teu entendimento, para que você seja submisso à palavra. E ao ser submisso a essa palavra, você contrarie o seu eu, o seu ego, contrarie a sua carnalidade, a ira, contrarie o sentimento mal que quer dominar o teu coração e bloquear você. Porque o perdão, a falta de perdão, bloqueia o nosso caminho. Você consegue caminhar, consegue viver, mas você vive limitado e travado por causa da falta de perdão. Quer viver em paz? Libere perdão. Que Deus te abençoe, o perdão que Deus te deu esteja sobre você e assim você faça com os outros também. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Até nosso próximo encontro, em nome de Jesus.